Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Ronieri Gomes, de Língua Portuguesa, e hoje vamos com compreensão e interpretação de textos da banca IDIB. A você, muito obrigado por me acompanhar nas redes sociais. Não esqueça que esse vídeo ele vai estar sendo postado no Facebook, mas também estará disponível no YouTube, onde lá você encontra com uma quantidade de vídeos, tá? Em relação à língua portuguesa com o professor Ronieri Gomes. E nós vamos falar de interpretação de textos, os 10 mandamentos importantes, essenciais para a análise de texto. Primeiro, você tem que ler o texto mais de uma vez. Lendo o texto pelo menos 2 vezes, você vai ter exatamente saber como é que o texto ele está articulado. O primeiro contato é exatamente apenas para você saber qual é o assunto, e a segunda leitura, você começa a observar os detalhes que aquele texto ele quer repassar. A segunda observação é ficar ligado em relação aos parágrafos. Cada parágrafo ele pode dar uma ideia de continuação, uma ideia de oposição, uma ideia de conclusão. Isso é importantíssimo na hora de fazer a leitura do texto. Sublinhar em cada parágrafo a ideia mais importante, o chamado tópico frasal. Isso ajudará a você na hora exatamente que você estiver fazendo a sua prova de concurso público. Número 4, ler com muito cuidado os enunciados. Ou seja, tem que ter muito cuidado na leitura do enunciado, saber o que a questão está realmente pedindo, se é o item correto, se é o item incorreto. Então tenham muito cuidado em relação à questão do enunciado. Sublinhar as palavras como erro, incorreto, para não confundir no momento que estiver respondendo a questão. Escrever ao lado de cada parágrafo a ideia contida neles, qual é a ideia mais importante em cada parágrafo. O sétimo item, não levar em consideração o que o autor quis dizer, mas sim o que ele disse, o que ele escreveu, certo? Então tem que ter muito cuidado nesse tópico. O oitavo item e o nono são os mais importantes dos 10 mandamentos. Observe, se o enunciado da questão pedir a ideia principal ou tema, você tem que analisar com muita atenção a introdução e a conclusão, ou seja, o início do texto e o final, que a resposta vai estar contida em uma dessas partes. Mas se ele pedir a argumentação compete ao desenvolvimento do texto, o meio do texto, tá? Então tenha muito cuidado em relação a isso. E o número 10, tem que ter cuidado com os vocábulos relatores. O que é isso? Os pronomes relativos, os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos, porque eles vão fazer referência a alguma coisa que foi mencionada antes ou até depois do texto. A gente vai ver isso quando nós estivermos estudando a parte de coesão, coerência e coesão textual, tá bom, pessoal? E quando o texto, o que é uma compreensão de texto? Muita gente confunde uma compreensão com a interpretação de textos. A compreensão, ela analisa o que realmente está escrito no texto, vai coletar dados a partir do texto. Nas questões, o enunciado vai apresentar principalmente, segundo o texto, de acordo com o texto, tendo em vista o texto. O autor sugere ainda de acordo com o texto. Já na interpretação, né, é exatamente uma inferência, ou seja, você tem que ter uma interpretação maior para saber o que é que está nos pormenores ou nos detalhes daquele texto. Geralmente você tem os seguintes enunciados. Infere-se que o texto encaminha o leitor para, pretende o texto mostrar, o texto possibilita deduzir, olha aí, deduzir, dedução, inferência, ou seja, o candidato ele tem que buscar os detalhes, o que aquele texto quer falar nas entrelinhas, tá certo? Os 3 erros capitais na análise de textos é a extrapolação, é quando você interpreta o que não está escrito, tem que ter muito cuidado, certo? Muitas vezes são fatos reais, mas que não estão expressos no texto, deve-se ater somente ao que está sendo relatado, para não cometer esse erro chamado de extrapolação. Redução, você valoriza apenas uma parte do texto que você gostou
deixando de lado a totalidade do texto. É um erro muito comum quando o candidato vai resolver uma prova. E o terceiro é a contradição, é o fato de que se deve entender justamente o contrário que está escrito. Ou seja, a pessoa passa a ter uma contradição, uma ideia contrária do que o texto ele quer transmitir. Então são os 3 erros capitais na análise de textos. Daqui a pouquinho nós vamos resolver questões estilo IDIB para você que está acompanhando as nossas videoaulas.